Aleluia. Você pode pegar a sua Bíblia? Ou o celular, se você tem no celular. Levante ela, faça raiva no diabo. Mostre para ele que ele já perdeu. Aleluia. Fale assim comigo: esta é a palavra de Deus. Essa palavra é vida. Ela é vida para mim. Eu sairei transformado, melhorado, porque ela já está produzindo vida em mim. Aleluia. Oh, glória. Quem crê diz amém. Você pode se sentar. Aleluia. Oh, glória. Um louvor, um momento de música, de louvor, que a gente tem vontade de ficar o culto inteiro assim, né? É muito bom, né, queridos, poder dar a Ele o nosso melhor, dar um pouco diante de tantas coisas que Ele tem nos dado, não é assim? Você reconhece o Senhor nos seus caminhos? Você reconhece que o que Ele dá para a sua vida é muito mais do que a gente pode dar para Ele? Você reconhece isso? Amém? Essa música é muito linda, né? Porque ela fala que se a gente vendesse tudo que tem, né? Eu lembro do jovem rico, né? Se eu vendesse tudo que eu tivesse, queridos, nada no mundo poderia comprar o amor que Ele quis me dar. Eu viveria em desespero, procurando preencher um vazio, procurando uma alegria, procurando uma paz. Eu viveria em desespero, mas eu poderia vender tudo que eu tenho, eu poderia dar o meu corpo, mas nada poderia comprar o amor que Ele me deu. Porque o amor a gente não tem como comprar, mas Ele decidiu nos amar primeiro. O que eu tivesse, que eu fosse a pessoa mais rica do mundo, ei, não confie na riqueza, não confie num sobrenome, confie no amor de Deus. Porque a pessoa mais rica desse mundo, por mais que ela tenha dinheiro, imóveis, tudo que ela tivesse, querido, tudo que ela tem, não seria suficiente para comprar o amor de Deus. Não seria suficiente para comprar a paz, que excede todo entendimento, que só tem aquele que está em Cristo. Aleluia! Não seria suficiente para comprar o amor das nossas vidas, a razão de nós acordarmos todos os dias, sabendo que o nosso dia vai ser melhor do que o anterior, porque Ele está conosco. Sabe aquele hino da harpa? Eu sou do tempo da harpa, queridos. Eu gosto de hino da harpa, né, José, meu parceiro do hino da harpa. Né? Não temerei o dia de amanhã, porque Ele está comigo. Amém. Dinheiro nenhum compra isso, queridos. Pessoas estão desesperadas, com medo da morte, com medo da condenação. E eu e você podemos sair por aí cantando, podemos sair por aí dançando, dizendo que está tudo bem. Aleluia! Dinheiro nenhum no mundo compra isso, amados. Aleluia, oh glória. Hoje nós vamos falar sobre tenha um relatório favorável. Fale assim comigo: existe um relatório do coração. Existe um relatório da fé na palavra. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre Moisés, sobre a vida de Caleb e Josué. Nós vamos lembrar, trazer à memória algo que nos traz muita esperança. Me traz muita esperança, aviva a minha vida, lembrar que homens na velha aliança viveram uma atmosfera de fé tão segura, viveram uma fé tão poderosa, que rompeu nações, que tomou posse de lugares enormes, que derrotou gigantes, derrotou povoados, uma fé no invisível. Uma fé naquilo que nem mesmo eles podiam perceber por dentro, porque eles não eram templo do Espírito Santo. Nós sabemos que na velha aliança o Espírito Santo não habitava dentro do homem. Foi preciso Jesus vir, pagar um preço e nos fazer novas criaturas para que o corpo novo, né, a vasilha, o odre novo pudesse comportar o Espírito Santo. Mas todo aquele que nasce de Jesus, todo aquele que reconhece Jesus Cristo, ele é feito uma nova criatura, amém? Quantas novas criaturas eu tenho aqui nessa noite, amém? Eu sou. Por isso nós somos templos do Espírito Santo. Mas na velha aliança isso não era possível. E eu olho a vida desses homens e eu vejo um diferencial na vida deles. Nós sabemos que Moisés, quando chegou a hora, quando o Senhor ordenou a ele, em Números 13, que ele enviasse 12 representantes, 12 espiões, um de cada tribo, para trazer um relatório para ele.
Moisés, chegou a hora em que o Senhor disse, você precisa ir lá, mandar homens lá para examinar aquele lugar, para ver o que vocês vão enfrentar lá naquele lugar, mas é aquele lugar que eu dei para vocês. Aquele lugar já é de vocês, aquele lugar ele emana leite e mel, ele tem tudo que vocês precisam. Amém, queridos? Eu estou contando a história, estou parafraseando para vocês. Chegou a hora em que Moisés enviaria os 12. E todos os 12 veriam a mesma coisa. Todos eles viram a mesma situação. Todos eles viram as mesmas dificuldades, todos eles viram os mesmos desafios. Eles viram aquilo que estava diante deles, o que os olhos naturais podem ver, a realidade daquele lugar que Deus tinha dado a eles por herança. Quero que você abra comigo em Números, capítulo 13. Aleluia. E você vai ver comigo que a fé, ela não nega a realidade. Muitas vezes nós vemos frases de efeito, nós achamos bonitos, né? Eu não sei se você, mas eu já escutei tanto, né? A fé não nega a realidade. E a gente estuda fundamentos da fé, nós escutamos ministrações da fé, nós decoramos palavras, decoramos frases, mas eu quero que essa frase não seja apenas uma frase de efeito para nós, amém, queridos? Ela seja uma realidade. Nós não somos pessoas que negam o que está acontecendo. Nós não somos pessoas que mentem, porque isso é uma mentira. Amém? Aqui nós vamos ter um respaldo bíblico de que a fé ela não nega a realidade. Mas veja bem o que duas pessoas cheias de fé viram diante de uma realidade. Amém? Você está pronto? Oh, glória. Números 13. A gente vai ler a partir do versículo 18. Então, como eu falei para vocês, Deus, ele falou, né, o Senhor disse a Moisés, Moisés escolheu 12 homens, 12 líderes das 12 tribos, né, e dentro deles estava Caleb e Josué, que antes era chamado de Oséias. No versículo 18 está escrito, são esses, Números 13 e 18, são esses os homens, os nomes dos homens que Moisés enviou. Eu estou lendo 16, perdão. Vamos ler desde o 16. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué, que foi o que eu acabei de falar. Versículo 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse, subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Versículo 18. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco. Se são muitos ou poucos. Versículo 19. Se a terra em que habitam é boa ou ruim. Se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. Versículo 20. Se o solo é fértil ou nobre. Se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Aleluia. Vamos ler até aqui agora. Então a gente está vendo o Senhor nos orientando esses homens, né, a espiarem aquela terra e analisarem o que eles iriam encontrar. O Senhor não orientou eles para que eles fossem sem conhecer nada, para que eles não fizessem planos, para que eles não se preparassem para aquilo. Você está aqui comigo? Muitas vezes a gente acha que porque é chamado para o ministério, porque a gente tem algo para desenvolver em Deus, a gente não precisa se preparar. Afinal de contas, é tudo pela fé. Mas a fé, queridos, ela não nega a realidade. Aqui o Senhor está falando para eles espiarem a terra, para que eles pudessem se preparar para enfrentar ela. E ele já disse, sejam corajosos. Se era preciso ser corajoso, é porque uma coisa ele foi que eles tivessem para alcançar as pessoas para Jesus naquele lugar. Você está aqui comigo? Não basta a gente ficar apenas de braço. Queridos, Jesus, ele viveu 30 anos em obediência, para daí começar a exercer o seu ministério. Se Jesus precisou se preparar, queridos, até os seus 12 anos aproximadamente, estudar e muito a palavra para conhecer o que ele tinha que fazer, o que ele seria, o que ele faria aqui na terra, quem dirá eu e você? Amém? Então eles foram lá.
É engraçado que aqui ele fala sobre trazer uvas, né? Era a época das colheitas das uvas. E nós estamos na terra da uva, não é assim? Então, lê comigo aqui no versículo 23. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. 2 homens carregaram um cacho de uva. É o que eu entendi aqui. Você entendeu isso comigo? O português está certo? Amém? 2 homens carregaram um cacho de uva. Será que essa terra ela era boa? Você já está vendo Bento Gonçalves desse jeito? Nossa terra é a terra da uva. É a terra que emana leite e mel. É a terra da nossa promessa. Enquanto nós estivermos nesse lugar, queridos, essa terra é a melhor terra para nós. Amém? Não existe terra seca, não existe crise para aqueles que estão em Cristo. Se essa é a terra que nós estamos, essa é a terra boa. Essa é a terra que emana leite e mel. Essa é a terra dos cachos de uva. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você vá comigo agora para o versículo 27. Aleluia. Eu oro ao Senhor. Eu oro, Pai, para que meus irmãos recebam juntamente comigo iluminação no seu entendimento, que nós possamos compreender, Senhor, o quão poderoso é a Tua promessa para nossas vidas, o quão poderoso é caminhar em direção à Tua promessa, aos Teus propósitos. Eu oro agora por escamas caindo dos nossos olhos e nós sendo corroborados no homem interior, fortalecidos no nosso homem interior, para compreender as grandezas da nossa vocação e do nosso chamado em Cristo Jesus. Aleluia! Esses homens foram, e nós vamos ver os relatórios. Foram 12 homens, 10 trouxeram um relatório e 2 trouxeram outro relatório. Mas eles viram a mesma coisa? Sim ou não? Eles foram juntos e eles viram a mesma coisa. A realidade era a mesma. O que se via naturalmente era a mesma coisa. Mas teve 2 relatórios. Nós vamos ler a partir do 27, 13 e 27. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas. Vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus. Esse povo tudo aí de nome bem bonito, vivia lá. Já era para assustar, né, gente? Se falasse só esses nomes aí tudo feio, eu já ia tomar um susto. Mas tanto nome feio junto. E esses aqui do começo que se refere, eles eram gigantes, né? Conta-se a história que eles tinham aproximadamente 4 metros de altura. Eles eram gigantes muito fortes que viviam naquele lugar. Os cananeus viviam perto do mar e junto ao Jordão. Agora a gente vai pular para o versículo 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Fale assim comigo, um relatório negativo. Acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, que são esses gigantes que eu falei. Diante de quem parecíamos gafanhotos. E nós, parecíamos gafanhotos e nós e a deles. Não, Enaque. Diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Isso. Então, fique aqui comigo agora. Esse foi o relatório dos 10. Pronto, nós fomos lá, é uma terra que emana leite e mel, que tem tudo que diz para nós, mas é uma terra forte, uma terra que habita gigantes, todos de estatura forte, e que nós parecemos gafanhotos perto deles. Será que eles foram corajosos quando enxergaram isso, falando isso? Eles espalharam por todo o povo
medo com um relatório negativo. Você leu isso comigo? E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Eles trouxeram esse relatório e, além deles deixarem o medo tomar conta deles, eles ainda apavoraram os israelitas, que ficaram, imagina quantos anos esperando a promessa. Aí chega uma notícia dessa. Eles espalharam o medo. Mas aí teve 2 homens que tiveram um outro relatório da mesma coisa. A mesma circunstância era para esses 2, mas eles tiveram um outro relatório. Você pode ler comigo no versículo 30? Então Caleb fez o povo calar-se. Aleluia! Caleb fez o povo calar-se perante Moisés. Cale o relatório negativo, queridos. Nós devemos calar os relatórios que estão minando a nossa fé. Nós devemos fazer calar a voz dos pensamentos que falam que nós não vamos conquistar a promessa de Deus. Fazer calar as pessoas que estão falando que aquilo que nós vivemos não é verdadeiro. Eu não estou falando para você agir por força natural, mas pelo Espírito. Cale essa voz que grita dentro de você. Você não consegue, você é incapaz. Vai dar tudo errado de novo. Afinal de contas, até aqui sempre foi assim, vai ser de novo. Cale essa voz. Amém, queridos? E ele segue falando: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Aleluia! Eu vou ler de novo para você. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Agora eu te pergunto, as dificuldades eram diferentes para Caleb, para os 10 espias? Era um pouco mais fácil para ele? Será que ele viu alguma facilidade que os outros não viram? Fale assim comigo: não. O que se apresentou para eles foi a mesma coisa. Mas um escolheu ser corajoso. Um escolheu trazer um relatório da fé. E os outros escolheram trazer um relatório de incredulidade. E além de se gerar medo, eles geraram medo em todo o povo. Sabia que a nossa fé ou a nossa incredulidade, ela é contagiosa? Eu não sei se você percebe, mas é tão bom ficar perto de pessoas cheias de fé. Pessoas que, por mais que estejam vendo, mesmo que eu estou vendo muitas vezes e achando que não vai dar, ela chega, ela está vendo a mesma coisa, mas ela diz: vamos continuar, porque nós vamos chegar lá, essa situação vai mudar. E aquilo é tão forte que você acaba: é verdade, vai mesmo. Então tem pessoas que é assim contagioso. Meu marido, ele é assim. Tem dias que eu estou assim, não estou conseguindo ver essa terra que emana leite e mel na minha vida, e eu estou tentando. Daqui a pouco eu digo: amor, tá difícil isso. Ele diz: amor, vamos. Amor, pensa assim comigo. E ele já começa. É bom demais, queridos, ser contagiados por pessoas cheias de fé, certas da promessa. O mesmo relatório, a mesma circunstância que se apresenta, queridos, é a mesma. É a mesma coisa. Uns têm uma dificuldade, outros têm outras. Cada um de nós tem os seus desafios. Amém? A não sei se você já foi glorificado, nem sabe então, mas eu tenho desafio. Mas de uma coisa eu sei, queridos, eu não quero trocar um relatório de fé por um relatório de incredulidade. Porque eu sei que o relatório de fé vai me levar a alcançar, mas um de incredulidade vai me afastar e ainda vai contagiar muitos que estão perto de mim. Você quer ser um multiplicador de fé? Tenha um relatório de fé. Coloque um sorriso no seu rosto, querido. Puxe as pessoas para cima. Eu não vi Jesus nessa terra falando assim: ah, você está com lepra? Sério? Pá! Isso aí não é fácil, hein? Isso aí começa numa parte do corpo, contamina tudo, não tem jeito. Eu nunca vi Jesus falando isso. Eu vi Jesus falando: você está com lepra? Vem cá, seja curado. Jesus tinha um relatório de fé.
Jesus via diante da circunstância a promessa. Eu vim para curar. Eu vim para libertar. Se existe doença, eu vou curar. Jesus, queridos, era homem como eu e você. Mas ele confiou na promessa. O que ele via era um caos como eu e você vimos. Como eu e você todos os dias no nosso trabalho, na nossa escola ouvimos. Ai, tá difícil. Ai, esse clima. Meu Deus, que cidade é essa? Que o clima esquenta, esfria. Não tem saúde que aguenta. A gente escuta isso todos os dias. Mas qual tem sido o nosso relatório? Você quer alcançar a promessa de que você é curado em Jesus? Eu quero. E o relatório, como é que tá? Nós somos frutos daquilo que confessamos. E tem tempo, amém? Tem misericórdia. Se nós estamos confessando em alguma área errado, queridos, dá tempo da gente corrigir. E amanhã colher diferente. E é isso que eu quero convidar você a fazer hoje. Talvez amanhã a sua semana comece e o relatório seja o mesmo que se encerrou na sexta-feira. Cheio de desafios. Cheio de obstáculos para você romper, crer. Talvez você encontre a mesma coisa. Mas o relatório, eu creio, vai ser diferente. Aleluia. Aleluia. Ai, queridos, eu tenho tanta certeza que nós somos uma igreja forte, de famílias fortes, consolidadas, que Satanás não vai pintar coisas para nós e nos enganar. Ele pode tentar, queridos, mas ele não vai conseguir, porque nós temos uma palavra. Nós temos uma promessa. Quando você olhar, querido, caos, você tem uma promessa, você tem um relatório de fé, você tem uma palavra. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória, oh, aleluia. Tem horas que algumas pessoas falam para mim, eu falo assim, ó, isso vai acontecer, vai ser assim, mas vai acontecer, nós vamos crer. Geralmente eu falo assim, né? Qualquer coisa tu me liga, né? Para acalmar o coração da pessoa, para não parecer assim que eu sou muito louca, né? Qualquer coisa tu me liga, mas vai dar, vai ser. Quantos já viram eu fazer isso? Mas vai dar. Qualquer coisa a gente tá junto, né? Não precisa se apavorar, mas vai dar. Sabe o que é isso? Relatório de fé. Você quer ser como os 10 espias ou você quer ser como Josué e Caleb? Caleb alcançou a promessa dele, nós vamos ver isso. A gente vê muito essa pregação sempre falando da parte do relatório, né? Falando dessa parte dos espiões, de espiar a terra, do relatório favorável que veio. Mas eu estava lendo a palavra semana passada ou retrasada, e eu estou lendo o livro de Josué, e eu li a passagem em que Caleb recebeu a promessa. E eu me alegrei muito com aquilo. Porque assim, eu já tinha lido, mas tinha passado por aquilo. Mas o Espírito fez eu parar naquilo. Porque a gente atenta tanto, queridos, para esse momento de dificuldade. Tanto é que as pregações são 80% para essa dificuldade e 20% a gente escuta falar sobre quando alcançou a promessa. Você já escutou alguma pregação falando de quando Caleb alcançou a promessa, quando ele ganhou o pedaço da terra dele que Deus prometeu? Eu nunca tinha escutado. Mas sobre essa fase dos espias, do relatório, eu já escutei várias. E quando eu li aquilo, eu parei, eu até chamei o meu marido, quando ele chegou em casa, eu disse, olha isso aqui. Não foi uma semana, não foi um mês, não foi um ano que demorou para acontecer, mas aconteceu. Eu vou abrir algo meu para vocês, né? Eu estou crendo para algo, né, na minha vida, na nossa vida, um acréscimo que a gente está crendo no Senhor, e isso já está em processo, já faz 7 meses, né? E sempre dá uma coisa e volta, a circunstância aparece, a gente vai contra, a gente crê e vai indo. E aí agora se afunilou que tem que dar, né? E já deu. Aí na sexta-feira, acho que foi essa sexta-feira, né? Veio uma notícia, né? Até a pessoa que está nos ajudando a fazer isso, ela é cristã, e veio uma notícia assim, olha,
infelizmente, a gente está 7 meses, mas não deu. Aconteceu isso e isso, o prazo esgotou, dia 25, e não vai dar mais certo. E aí eu confesso para vocês, né, meu marido está de prova, que durante esses 7 meses eu sempre criei. Né? Eu falava assim, não, aconteceu isso, não, mas a gente vai dar um jeito. Aí a última que aconteceu foi um negócio lá, daí eu disse para ele assim, não, mas a gente ajeita aqui, vai dar, não foi, amor? Estava bem direitinho, né? Com o meu relatório certinho, confessando, crendo, praticando a palavra, mas eu confesso para vocês que essa sexta veio com tudo, assim. E eu disse, é o fim, acabou o prazo, agora não tem mais o que fazer. E eu cheguei em casa e eu chorei, né? Chorei. O Rafael tinha que ir para o remo e ele disse, amor, como é que eu vou te deixar assim, amor? Fica bem. Deus vai dar um jeito, né? E eu chorando, e eu disse, Senhor, mas eu criei tanto, eu criei certinho. Foi só eu que já fiz isso, né, gente, na minha vida. Eu criei certinho, eu falei certo até aqui. E agora não tem mais o que fazer. E o Espírito comunicou para mim falar com a minha mãe. Eu passo poucas coisas para ela, porque não gosto de preocupar ela, mas ela é uma mulher muito de Deus, uma mulher de oração. E o Espírito me trouxe ela. Eu entrei no WhatsApp, assim, chorando, e disse, mãe, aconteceu isso, isso e isso, estou muito triste. Ela começou a me encorajar, a falar um monte de coisa para mim, daqui a pouco começou a gravar um áudio, eu disse, o que será, né? Aí gravou um áudio, eu botei o áudio dela. Ela começou, eu declaro em nome de Jesus que os filhos do Senhor vão ter tudo que eles precisam. E começou a orar, e daqui a pouco e aquela oração começou a me encher de paz, e eu disse, amém. Eu não vou mais pensar como que vai ser. Está nas mãos de Deus. Eu acalmei ela, disse, obrigado, mãe. Aquela oração me animou. E eu fui comer. Daqui a pouco, começou a tocar o meu telefone. 51, que é o código de lá. E aí eu pensei, a minha mãe, né? Porque ela deve ter ficado preocupada, está me ligando com o celular do meu padrasto, né? Alguma coisa assim que eu não conheço. Daí atendi. Eu atendi. Era a pessoa que está resolvendo esse negócio lá. E ela falou assim para mim, oi, Dani, tudo bem? Eu disse assim, tudo bem. Eu disse, bem na medida do possível, né? Olha a incredulidade, né? A primeira eu já estava calma, eu disse, oi, tudo bem. Aí daqui a pouco veio aquilo, né? Mas aquilo aconteceu. Na medida do possível. Fala assim comigo, misericórdia. Não seja assim. Aí ela falou assim, eu sei, amor, que ela é muito querida também, foi minha líder de coreografia quando eu era adolescente, Kids, não sei quem conhece. E aí ela falou, conhece, sabe que eu sou chorona, né? Depois ela até brincou comigo, disse, tu cresceu, mas não cresceu muito, né? Assim, tu amadureceu, mas tu continua a mesma coisa, chorona, né? Sensível. Eu disse, sim, continuo, né? Daí ela falou assim, olha, eu tenho uma boa notícia para ti. Eu estava saindo daqui, veio o agenciador, bateu no meu vidro e disse, cheguei agora de lá. E eles vão prorrogar por 1 mês a validade. Por 1 mês não, por 1 semana a validade. E o primeiro contrato que vai entrar na fila é o de vocês. Aquilo, e eu disse assim, capiroto, tu só queria roubar a minha paz, né? Aí me arrependi, né, gente? Porque daí eu poderia ter continuado confessando, mas eu acabei, aquele momento ali, eu acabei confessando errado. Mas fui rápida em corrigir, amém? Tem misericórdia para nós, amém? E às vezes eu sei que o relatório ele vem. E às vezes é 1 mês, às vezes é 2, às vezes são 3, às vezes são 10 anos que nós esperamos uma promessa do Senhor se cumprir na nossa vida. Eu estou esperando isso há 7 meses. E para mim essa notícia me balançou. E eu sei que tem pessoas aqui que estão esperando coisas há muito tempo. E que talvez por algum momento, queridos, deram voz à incredulidade por causa dos desafios. Mas eu quero falar para você que a voz da incredulidade não vai atrair a promessa de Deus. Mas um relatório de fé, mesmo com a circunstância diversa, vai atrair a concretização da promessa de Deus. Amém? Glória. Agora vai comigo para o capítulo 14. Do 5 ao 9.
o relatório de fé. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Fale assim comigo: é excelente. Uhul! Sabe qual é a vontade de Deus para nós? Sabe como é que ela é? Boa, agradável e perfeita. A promessa de Deus para nós, queridos, ela é excelente. Aleluia! Eu me alegro com isso. Eu não aceito nada menos do que algo excelente para mim viver. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará, versículo 8, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Aleluia! Aleluia! Apenas não sejam rebeldes. Acolham com mansidão a palavra, acolham com mansidão a promessa. Lembrem que maior é o que habita em vocês do que aquele que habita no mundo. Tragam a esperança, tragam a memória o que dá esperança. Ele é maior, a promessa é para nós, os filhos. Rejeitem o medo, declarem a palavra. Você viu o que o Senhor falou? A promessa dele, a proteção deles se foi. Oh, aleluia. O espaço daquilo que está afrontando a tua vida. O espaço daquilo que está tentando cutucar a tua mente, dizer quem tu é. Aquilo que está tentando destruir os teus sonhos, a promessa de Deus para a sua vida. Acabou a proteção, acabou o tempo disso. Rejeite o medo. Rejeite o medo. Aleluia, e fale: o Senhor está conosco. Não temeremos, não teremos medo. Queridos, eu sei que eu estou falando para muitas pessoas aqui com um chamado ministerial. Eu sei que dentro da nossa igreja existem muitas pessoas com chamados para o ministério. E eu quero falar para vocês, Deus não mudou de ideia. Deus não mudou de ideia. Não mudou. Fique calmo. O que aconteceu não está escandalizando Deus. O que você está passando, os desafios que você está passando, não está escandalizando Deus. Deus já te conhece quando Ele te deu um chamado. Ele sabia que você ia precisar dEle. Ele sabia os gigantes que você iria enfrentar. Mas não foi por causa deles. Foi porque Ele é maior do que todos eles. Oh, aleluia! Queridos, nós não vamos deixar de ter bons relatórios, porque Satanás está querendo pintar algo na nossa vida. O relatório vai permanecer o mesmo. Nós não temeremos. Maior é o que está em nós. Nós viveremos e cumpriremos tudo que Ele nos chamou para fazer. Deus não está escandalizado com os nossos desafios. Deus não está escandalizado com a nossa alma agitada. Deus não está escandalizado com as nossas falhas. Pare de achar que é na sua força. Pare de achar que é do seu jeito.
Reconheça que você depende do Senhor. Porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Esses homens precisaram ver além dos gigantes para alcançar a promessa. Oh, meu Deus, eu não sei o que seria de mim se eu visse aquele monte de gigante na minha frente. Mas eu estava entrando aqui hoje, para o nosso contexto século 21. Eu me lembrei de quando eu entrei a primeira vez nesse prédio. Eu olhei para o Rafael e eu disse: amor, o que a gente vai fazer nesse lugar? Queridos, eu olhei aquelas paredes tudo descascadas, o piso horrível que tinha. Lá atrás, um cimentão cinza. Terrível. Que eu disse: como que a gente vai fazer isso? Como? A gente não tem condição nenhuma de fazer isso. Queridos, nós começamos a declarar sobre esse lugar. Nós começamos a enxergar o que o natural não via. Ei! Ative os seus olhos espirituais. Comece a ativar os seus olhos espirituais. Se veja fazendo. Se veja possuindo o que é seu. Se veja possuindo o que é seu. Se veja possuindo a promessa. Oh, meu Deus. Por tantas vezes eu pensava, queridos, como que eu desse tamanho, com 30 e poucos anos, numa cidade tão antiga, que muitas vezes eu olho para mim e não consigo me ver fazendo isso. Como que vai ser? Como que as pessoas vão chegar? Como que as pessoas vão me ouvir? Como que elas vão dar crédito para mim, Senhor? Tem certeza que é eu? Oh, queridos. Oh, Deus. Sabe por que isso? Porque a glória não é porque nós somos bons. A glória é porque Ele é bom por nós. A glória não é porque nós chegamos aqui com valor para fazer tudo isso e alugar esse prédio e fazer toda a estrutura em um ano. Fechamos um ano mês passado aqui nesse lugar. Não foi, porque nós não tínhamos nada. E não tínhamos nada. Tínhamos alguns instrumentos, tínhamos, acho que alguma coisa de mesa de som, essas coisas assim que adquirimos, e só. Daí a gente tinha uma mesinha do Rude de madeira aqui, que a gente botava uma toalha, né? De vez em quando vinha a mesa da Uptime, queridos Uptime, sempre trazendo as coisas para cá, né? E levando. Quando não tinha mesa de vidro glorificada, era aquela mesinha de abrir do Rude do churrasco. E aí forrava com uma toalha, né? Para ficar melhorzinho. O tapetinho da Adri. Aleluias, que era o nosso palco, né, para glorificar. Oh, meu Deus. E as paredes de gesso lá se levantando com um quebra-cabeça e a gente crendo para eles não desistirem de montar o quebra-cabeça das peças de gesso que a gente ganhou. E a gente olhava e dizia, meu Deus, é só por Deus para eles aceitarem fazer isso, porque eles já estavam cansados, investindo muito mais do que eles iam receber. Oh, meu Deus. Aí depois chegou a fase de colocar a massa corrida. E agora? O dinheiro para fazer o resto? Tá aí. E as crianças já estavam lá. E as crianças usando aquelas salinhas com coisa de alumínio, tudo, perigo. E a gente, meu Deus, vai ter que chegar. Vai chegar. E chegou. E não vai parar. E vai chegar para a sua vida, e vai chegar para a minha vida, porque só vai melhorar, porque nós temos uma promessa. E nós não vamos parar por causa do medo, nós vamos enfrentar o medo pela fé na palavra, pela fé na promessa, pela fé naquilo que Ele diz que nós somos, podemos e temos. Oh, aleluia!
Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Eu quero ler para você um versículo. Aleluia. Oh, glória. Eita, maravilha. Eu quero ler onde fala 14, 13. Oh, meu Deus, Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Como Deus, Ele vê a incredulidade. Aleluia. Eu tenho algo por dentro, queridos. Meu espírito está borbulhando. Amém. E nós sairemos daqui vendo a promessa na nossa vida. O diabo não vai roubar. O diabo não vai roubar a nossa visão. Amém. Aleluia. Você está em Números 14, versículo 23. Não, 22. Perdão, 23. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi, com juramento, aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Eu quero ler de novo. Isso é o que o Senhor, Deus, está falando em relação aos relatórios que os outros 10 trouxeram. Relatórios de medo, relatórios de incredulidade. Amém? Versículo 23. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Fale assim comigo, desprezo. 14, Números 14, 23 e 24, a gente vai ler. Aqui o Senhor está falando que aqueles homens que trouxeram um relatório de incredulidade e de medo, desprezaram o Senhor. E eu posso entender com isso que quando eu sou incrédula quanto às promessas de Deus para a minha vida, eu estou desprezando o Senhor. Porque quando eu não creio naquilo que Ele me diz, eu estou dizendo que Ele não tem poder para fazer. E Deus disse que para esses, eles não alcançariam as promessas. Mas graças a Deus que a palavra chegou para nós. E que nós não vamos desprezar o Senhor que pode todas as coisas. Amém, queridos? A incredulidade é um desprezo ao que Deus é. É um desprezo ao poder de Deus de cumprir aquilo que Ele disse. Amém? E olha no versículo 24. Mas, fale assim comigo, mas. Está falando comigo? Fale, querido, confesse a palavra, vamos colocar em prática. Está falando comigo? Como o meu servo Caleb tem outro espírito. Aleluia! Tem outro espírito e me segue integridade. Eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. 2 Coríntios 4,13 fala, está escrito, temos o mesmo espírito da fé. Cri, por isso falei. Portanto, temos o mesmo espírito da fé. Cri, por isso falei. Temos o mesmo espírito da fé que Caleb teve. Cri, por isso falei. Você está pronto para ver as promessas? Creia e fale. O nosso relatório é o relatório da palavra. Caleb teve um relatório. O relatório da promessa, o relatório da palavra. E esse é o espírito da fé. Mas nós que temos esse espírito da fé, alcançaremos a promessa e a nossa descendência herdará. Oh, aleluia! Oh, Jesus, lindo! Aleluia! A fé, queridos, é o nosso estilo de vida. Aleluia!
Aleluia. A fé tem uma voz. A fé tem um relatório. A fé tem um relatório. Você pode estar vendo a mesma coisa que outras pessoas, mas você vai ter um relatório diferente. Aleluia. Você pode estar vendo a mesma coisa há anos na sua vida, mas o seu relatório daqui para frente vai mudar. E você, como Caleb, que não tem esse espírito de incredulidade, mas o espírito da fé, vai alcançar a promessa e a sua descendência também herdará com você. Oh, aleluia. Eu creio nessa palavra, queridos. Eu creio. Oh, aleluias. Estão recebendo alguma coisa aí? Eita glória. Aleluia. Sabe, a mulher do fluxo de sangue, que está em Marcos 5:25, né? E essa mulher, ela era muito famosa para nós no seminário, né? No Carisma. Porque tudo do exemplo sempre vinha a mulher do fluxo de sangue, né? Mas ela nos ensina muito, queridos, porque a fé dessa mulher, ela tocou Jesus. A fé, ela tem um cheiro, a fé tem uma voz. Quando você está, como eu falei antes, quando você está cercado de pessoas cheias de fé, você não é contagiado com isso? Essa mulher, ela contagiou, ela alcançou Jesus com a sua fé. E ela tinha um relatório muito ruim diante dela. Ela tinha há mais de 10 anos uma doença, um fluxo de sangue. Pensa, nós mulheres que passamos por isso, que é bem ruim por alguns dias. Pensa, há mais de 10 anos está passando por isso. Essa mulher devia estar só o osso, totalmente fraca. Ela era desprezada pela sociedade, porque pela lei, uma mulher que estava assim, ela era isolada da sociedade. Mas ela não quis nem saber, queridos, ela queria Jesus, porque ela sabia que ele tinha a promessa dela. E contra o relatório daquela doença incurável, ela foi até quem poderia dar a promessa para ela. E a fé dela alcançou Jesus, e Jesus curou ela. O servo do centurião, que estava paralítico. O centurião era um homem de autoridade, tinha um servo que estava paralítico. E ele foi até Jesus e ele disse, Senhor, você pode curar o meu servo, ele está paralítico. E Jesus disse, eu vou até lá. E ele disse, não precisa ir até lá. Se você falar uma palavra, o meu servo vai ser curado. Que fé é essa, queridos? Nós temos tantas palavras de Deus. Nós temos tantas promessas no Senhor. Oh, aleluia. A nossa fé vai trazer essas promessas para o agora. A nossa fé vai trazer essas promessas para o reino natural, do espiritual para o natural. Amém, queridos? Abra comigo em Josué 14. Nós já estamos indo para o final. Josué, capítulo 14. E depois desse relatório favorável, esse relatório da fé, então Caleb recebeu essa promessa do Senhor que nós lemos, que ele herdaria essa terra e a sua descendência. Amém, queridos? E aqui em Josué, no capítulo 14, nós veremos isso se cumprir. A partir do versículo 7. Josué 14, 7. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Fale assim comigo, um relatório digno de confiança. Sabe quando a gente fala esse relatório da fé, queridos, mesmo que muitos riem de nós, mesmo que muitos zombem de nós, como dizia o dono desse prédio, meu guri, tem certeza, meu guri? Tem muita igreja fechando aí nessa cidade. Meu guri, tem certeza? Quantas pessoas tu vai reunir aí para conseguir pagar esse aluguel? Mesmo que pessoas zombem. Quem é você? Não deu certo até agora, desiste logo disso aí.
Aleluia. O Espírito está falando com você, querido. Não deixe passar essa convicção. Não deixe passar isso. Agarre o espírito da fé e comece a ver com os olhos espirituais. Amém? Aleluia. Ele trouxe um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Fale assim, nós não somos esses. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Oh, aleluia! Não tem desculpa. Talvez uma pessoa mais velha seja tentada a dizer, mas eu já estou velho. Eu não tenho mais vigor para isso, essa coisa de estudar a palavra, de se envolver tanto assim com a igreja, com as pessoas, de ficar visitando as pessoas. Eu já passei dessa fase. Querido, se você tem uma promessa, Deus, ele não é pego de surpresa. 45 anos. Eu fiquei envergonhada demais quando li isso aqui. Que por 7 meses eu já queria deixar o medo tomar conta de mim. 45 anos. E o vigor dele era o mesmo. Pensa 85 anos. Eu quero isso para mim. Se ele não tinha Espírito Santo com 85 anos, ele era cheio de vigor. Eu cheia do Espírito Santo, queridos, com 85 anos, quero estar ministrando da bondade de Deus, da saúde de Deus na minha vida. Se ele pôde esperar, o que é uma semana? O que é um mês? O que é um ano? Quantos anos você está esperando essa promessa? Quantos anos? Deus não mudou de ideia. Vai ter vigor na sua vida quando a promessa chegar. Vai ter tudo o que precisa para você exercer. Aleluia! Oh, glória! Versículo 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Oh, homem cheio de fé, né? Oh, meu Deus, que inspiração. Aquela terra está lá, com os gigantes, cidade fortalecida. Uma cidade fortalecida naquela época, queridos, não é como é hoje. Eles vão por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Olha isso, né? O nome da terra era chamado de gigantes. Mas nenhum gigante é maior do que o nosso gigante. A terra era a terra dos gigantes. Mas quando um gigante de Deus, mesmo que em estatura menor, mas cheio de Deus, cheio de convicção de que o Senhor estava com ele e que aquela terra já era dele, não teve para nenhum gigante, queridos. Ele entrou e tomou aquela terra, e aquela terra foi dele e dos seus parentes. Aleluia! Você se vê fazendo isso? Você se vê maior do que os desafios que têm se apresentado para você? Aleluia! Não é por causa de nós, queridos.
Não é por causa de nós, é por causa dele. Quando nós tivermos essa consciência, nada vai ser grande para nós. Quando nós olhamos o tamanho dele, nada é grande diante dele. Quando nós comparamos ao tamanho e ao poder dele, queridos, nada se compara. Nada se compara. Nada é maior do que aquele que está conosco. Nada é maior do que o Deus que nos prometeu. Abra comigo em 2 Coríntios. Glória a Deus. 2 Coríntios. Você está em 2 Coríntios? Então você me espera um pouquinho que eu ainda não estou. Ninguém vai me esperar? Ô Jesus, vocês não me amam, gente? Fala assim, sim, vou esperar. Obrigada. 2 Coríntios, no capítulo 1. Eu amo esse versículo. Ele, para mim, foi um achado. Porque, para mim, eu cresci sempre ouvindo muito promessa e promessa, né? E eu sempre tinha a promessa como uma coisa assim, tão distante, né? Ah, quando Deus quiser. A promessa, um dia. Como eu falei para vocês, né? Como se eu tivesse que esperar de braços cruzados, que a promessa batesse na minha porta e dissesse, ei, cheguei. Mas existe um modo em Deus, amém? Existe um modo. E você vai ler comigo que em Cristo nós já temos todas as promessas. Aleluia! Esses homens, eles não tinham ainda Cristo. Mas nós já temos e estamos nele. E nele nós já temos todas as promessas. 2 Coríntios 1, 20. Pois, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Eu vou ler de novo. Aleluia! Pois quantas forem as promessas feitas por Deus? Quantas forem, o que significa, gente? Todas as promessas feitas por Deus. Todas as promessas feitas por Deus. Tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Em Cristo, nós já temos o sim para todas as promessas. E agora nós fizemos o quê? Amém. Assim seja. Você pode se colocar de pé?